Bom dia. Bom dia. Agora teve um delay, mas houve. Bom dia, graça e paz. É um privilégio a gente poder estar juntos nessa manhã mais uma vez. Não sei se vocês lembram ou conhecem, Cristo conta uma história aos discípulos dele sobre as 10 virgens. Né? E ele fala sobre as 10 virgens, que 5 são prudentes e 5 são nécias. Ele fala que essas virgens estavam esperando o noivo e 5 delas, achando que o noivo viria na hora marcada, elas levaram pouco azeite para a lamparina delas. E outras 5 prudentes, pensando que o noivo podia atrasar, pegar um trânsito, engarrafamento naquela época, elas então entenderam que deveriam levar azeite para as lamparinas de sobra. E aí a história que Jesus conta é que o noivo realmente atrasou. Naquela época era o noivo que atrasava, hoje são as noivas, né, no casamento. O noivo atrasou e as 5 virgens nécias, que também é traduzido por loucas, elas ficaram sem o azeite. E o noivo voltou à noite, elas não sabiam como chegar até onde o noivo estava. E Jesus conta essa história para dizer o seguinte: as noivas precisam estar preparadas para o retorno do noivo, estar atentas. Nós cantamos essa música que diz que Jesus está voltando, e a noiva de Jesus é a igreja. E essa igreja precisa, que somos nós, não é templo, lembra que a gente conversando sobre isso aqui em Efésios? Não é esse templo que é a igreja, somos nós, que somos a igreja. Nós precisamos estar atentos com o azeite em dia, esperando o retorno do Senhor, né? Então, o que nós vamos falar aqui hoje, nesse texto de Efésios, fala um pouquinho sobre como devem viver a noiva. Como a noiva deve viver na expectativa da volta do noivo. Como você quer que Cristo veja e chegue, que momento da sua vida, como você está vivendo quando Cristo chegar. Então Paulo escreve aqui a partir do capítulo 4, como nós estamos vendo, viva de maneira digna, né? Então ensinando os cristãos a terem uma vida neste mundo de maneira digna. Eu mostrei para vocês, e nós estamos passando aos poucos, que a partir do capítulo 4 ele vai colocar algumas esferas da nossa vida onde a gente deve viver. E até agora a gente estava vendo a respeito de como viver como igreja, dentro da igreja, a comunhão dos santos ali. Como que eu devo me portar com o meu irmão, como que eu devo viver nessa comunhão. No capítulo 5 nós temos um giro nisso. E aí Paulo vai falar para nós um pouquinho como é que a gente deve viver na sociedade que a gente está. Como que é essa sociedade, como que ela te influencia e como você influencia ela. Como que essa sociedade empurra você para viver de um jeito, o quanto você resiste ao que a sociedade quer impor para você e o quanto você, de repente, se deixa levar. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, não se moldem a este mundo. Né? E aqui em Efésios ele vai dizer para nós, há uma maneira de viver. E essa maneira de viver é conforme o Senhor descreve. Está aí no nosso boletim o texto de hoje, em português e inglês, que é Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
ninguém nos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-na à luz, porque aquilo que eles fazem em um culto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra lida nesta manhã e ajude-nos a aplicá-la aos nossos corações. Então, como nós estamos vendo, há uma maneira de viver do povo de Deus, que é diferente de viver daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. E aqui nesse texto nós vamos ver que Paulo usa de novo a expressão que Jesus ensinou lá no Evangelho, quando ele diz que você foi chamado para ser luz neste mundo e sal nessa terra. Paulo aplica isso para esse texto, dizendo que nós fomos chamados para ser luz e que a luz ilumina tudo, que a luz resplandece tudo, que a luz mostra tudo. Então, como nós somos chamados para viver na luz, nós não podemos viver como se nós estivéssemos vivendo nas trevas, onde é fácil esconder. Uma ideia de noite e dia aqui que Paulo coloca. O dia é mais difícil você esconder alguma coisa que você faça das pessoas. Os assaltos, os latrocínios, as coisas ruins, na grande maioria são feitas à noite, onde as pessoas podem se esconder nas sombras, onde a maioria das pessoas não vai conseguir ver o que essa pessoa está fazendo. Então Paulo diz aqui para nós que nós somos luz, feitos por Deus para andar em luz. E ele vai então aqui mencionar que porque nós somos filhos de Deus, nós devemos viver como Deus. Que coisa estranha, né? O primeiro versículo do capítulo 5 é muito forte. Ele diz: vivam como imitadores de Deus. Como imitar a Deus? Uau, isso é complicado para nós. Nós não sabemos imitar nem os melhores aqui entre nós. Como é que a gente vai imitar Deus? Então, o apóstolo Paulo coloca isso para que você se lembre que a sua tarefa, ela é grande, ela é importante, mas também não é impossível. Se nós olharmos para o texto, essa dúvida que a gente tem de ser imitador de alguém que é impossível imitar Deus, nós devemos olhar para o Deus que se encarnou. Você lembra do encontro de Jesus com Filipe, lá no capítulo 14 de João? Quando Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Deus Pai, isso nos basta.
Se o Senhor mostrar Deus para nós, isso nos basta. Talvez Filipe estivesse com aquela mente do hebreu que tinha aquele episódio do encontro de Moisés lá no monte. Né? Que Moisés sobe no monte e diz: Senhor, eu quero te ver. Aí Deus diz para ele: tá bom, você quer me ver? Então faz o seguinte, você vai atrás daquela rocha, tem uma fenda pequenininha, você põe o seu olhinho lá, só o olho, fica olhando na fenda da rocha. Eu vou passar, quando eu passar você vai ver as minhas costas, mas não olhe de outro jeito, só olhe pela fenda da rocha, porque nenhum homem me viu e viveu. Então eu não quero matar você agora, tá certo? Olha só na fenda da rocha. E diz que a glória de Deus foi tão grande que Moisés, ao olhar só Deus pelas costas, um pouco da sua glória, quando ele desceu, o seu rosto resplandecia. E ninguém podia olhar para Moisés. Então talvez Filipe, ao pedir isso para Jesus, estava falando assim: será que Jesus pode dar a nós aqui uma experiência igual a Moisés? Será que a gente pode vir depois dos 12 com o rosto brilhando? Todo mundo vai ficar: olha, eles viram a Deus. E aí Jesus disse para Filipe: Filipe, você não entendeu. Quem vê a mim, vê o Pai. Já não é mais um mistério da rocha, da fenda. Agora vocês estão me vendo. Então, quando Paulo diz para nós aqui: olha, vocês precisam imitar a Deus, nós estamos falando em imitar um Deus que se encarnou, que viveu como homem. E parece que essa era a prática do apóstolo Paulo. Porque quando ele escreve lá em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Olha que interessante. Agora, Paulo não tem mais Cristo andando entre nós. Paulo, o apóstolo, está andando no meio da igreja. E aí ele quer ensinar os seus discípulos ali em Corinto. Eles dizem: como é que vive Paulo? Paulo diz: olha para mim. Olha para mim. Não por causa de mim, mas porque eu estou imitando Jesus. Então, quando Paulo vive a vida dele, ele deseja que as pessoas olhassem para ele e vissem nele um homem que vive como Jesus vive. Certa vez um pastor, ele foi conversar com o mentor dele. O mentor dele era nada menos que o pastor Eugene Peterson. Não sei quantos aqui conhecem ou já leram alguma obra do Eugene Peterson. Se não, depois você faz uma pesquisa e compra alguns livros dele. E esse pastor mentor, conversando com o Eugene Peterson, disse para ele assim: pastor Eugene, eu tenho um problema sério com o texto de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou como eu sou de Cristo. E o pastor disse para o Eugene: eu não consigo entender isso, eu não consigo viver dessa maneira, eu não consigo viver como a Bíblia pede. Como que eu faço, pastor? Ele disse que o pastor Eugene Peterson ficou um tempo em silêncio. E eles estavam andando no lago, e aquele silêncio ficou meio perturbador. Uma hora o Eugene Peterson parou, olhou para aquele pastor e disse: vou te fazer uma pergunta. Se você não está imitando Jesus, quem você está imitando? A ideia do texto é que Deus colocou um alvo para nós. Só há um alvo para a gente mirar. Só há uma expectativa da nossa vida. E essa expectativa é imitar Deus. E sim, é possível. Porque Ele se encarnou e viveu entre nós. E nós temos registros de como Ele viveu. E sim, é possível, porque o próprio Deus agora habita em nós. Ele nos capacita a viver esta vida, que é impossível para qualquer homem natural, mas que se torna possível para aquele que nasceu de novo, para aquele que vive no Espírito, para aquele que, como nós estamos vendo aqui em Efésios, é convidado a viver em Cristo. Então, sim, é possível ser imitadores de Deus.
E há um caminho que Paulo coloca aqui para nos levar a essa direção, nesse texto. Eu queria falar com você rapidamente sobre 3 maneiras da gente fazer isso, viver como imitador de Cristo, imitadores de Deus. Primeiro, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo deixou um exemplo. A Bíblia nos ensina que Cristo fora um homem como nós, todavia sem pecado. Ele viveu uma vida digna diante de Deus e diante da sociedade em que ele estava. E esse é o chamado de Deus para nós também, vivermos uma vida digna diante de Deus e diante dos demais. É por isso que quando ele fala na síntese dos 10 mandamentos, ele diz: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você mesmo, como você se ama. Então, essa dinâmica de você viver diante de Deus e viver diante dos homens é natural, na perspectiva de Deus. Paulo, então, evidencia que assim como Cristo viveu em amor, e é isso que ele coloca ali, ele diz assim: vocês devem também viver em amor. Só que é interessante porque, sabe qual é a característica do amor que Paulo evidencia nesse texto? Ele diz assim: como Cristo se entregou por nós. Sabe por quê? Porque o amor é muito difícil de definir. Você sabe que há 4 palavras do amor no grego? 4 palavras para tentar definir um amor no grego. No português eu acho que é uma só. No inglês eu não sei muito bem, mas eu acho que é uma só também, né? Mas no grego nós temos 4 palavras para falar sobre o amor. Mas o que o Paulo gosta de usar é o ágape, que é o amor acima de todos os amores, é o amor de Deus. Esse é o amor que Jesus executou por nós. O amor de Deus. Que amor é esse? É um amor que se doa ao ponto de não querer nada em troca. Quando Jesus deu a vida dele aos homens, ninguém tinha levantado a mão e falou assim: pode dar que eu estou contigo. Não. Ninguém. Nem os seus discípulos quiseram ir à cruz com ele. Jesus disse: para se cumprir as Escrituras, ferirás o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando ele foi preso, todos os seus discípulos correram. Agora, Jesus não tinha uma expectativa de que alguém iria subir à cruz com ele. E ele não queria que alguém demonstrasse tal amor com ele. Ele não esperava isso. Então, o primeiro amor, o primeiro conceito de amor que Paulo coloca aqui é alguém que se entrega pelos outros. É esse tipo de amor que evidencia Cristo. E foi o próprio Cristo que ensinou isso aos discípulos quando ele disse o seguinte: isto conhecereis os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, 35. Mas qual é o amor, de novo, que João usa? É o ágape. É o amor de Deus. Não é o amor filéu, que é o amor de amigo. Não é o amor eros, que é o amor de interesse. É o amor de Deus. É esse amor que o Senhor pede de nós como marca de que alguém conheceu a Cristo de fato. E é um amor que pede entrega. Então, irmãos, para ser imitadores de Deus, nós precisamos estar dispostos a nos entregar a Ele sem reservas. O primeiro passo para eu conseguir imitar a Deus é quando a minha vida já não tem mais significado nenhum para mim. Quando eu consigo abnegar de todas as coisas. Jesus disse isso aos discípulos várias vezes, de várias formas, ensinando. Mas eu queria lembrar com vocês Mateus 16, 24 e 25. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Veja que o chamado de Cristo para nós ele é radical. Ele diz que se alguém quiser acompanhar ele, primeira coisa, deve abrir mão de si mesmo. Não é fácil abrir mão de si mesmo. Segunda coisa, deve tomar a cruz. E a cruz, irmãos, não é a sua sogra, né? não é as suas calamidades nesta vida, não são os problemas financeiros, não são as intempéries que acontecem, não. Sabe o que é tomar a cruz? É alguém que deliberadamente assume na sua vida que por causa de Cristo ele está caminhando para a morte. Jesus disse isso aos seus discípulos, somos como ovelhas, entregue à morte todos os dias. Se alguém quiser acompanhar, tome a cruz e siga. Pois quem quer salvar a vida, vai acabar perdendo ela. Mas quem quiser perder a vida, ou abrir mão, então encontrou. Essa é a ideia do amar, um amar a ponto de abnegar. Quando amamos algo grandemente, as demais coisas se tornam menos amáveis. Esse é o compromisso que o Senhor requer para com os que reconhecem o Evangelho. Tudo precisa ser menos amável para nós do que viver para Deus. Isso é ser imitador. Jesus amou tanto menos que ele entregou a si mesmo. Ele não amou esse mundo, ele não amou as coisas que existiam nesse mundo, ele não amou as relações dele neste mundo mais do que o Senhor. Precisamos estar dispostos a abrir mão de todas as coisas por causa do Evangelho. Só assim nós estaremos imitando a Cristo. Se algo for mais valioso para nós do que o Senhor Jesus, do que o Evangelho, do que a igreja dele, nós não entendemos o chamado de imitar o Senhor. Nem sua esposa pode ser mais valiosa para você do que o Senhor. Nem os seus filhos podem ser mais valiosos para você do que o Senhor. Nem a sua casa, seu carro, suas posses, nada pode ser mais valioso do que o Senhor. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo por causa dele. Segunda coisa que Paulo indica para nós o caminho para ser imitadores de Deus. Abandone as práticas pecaminosas. Lembra que eu mencionei aqui sobre o contexto da cidade de Éfeso, quando a gente deu o primeiro culto aqui? Então, a cultura grega na época era uma cultura extremamente promíscua. Os romanos já eram promíscuos e os gregos que vieram antes eram promíscuos. Imagina que agora você tem um dominante ali, que são os romanos, e que quando se tornou dono de tudo no império, ele não acabou com tudo, ele guardou algumas coisas. Então, por exemplo, a língua grega, o koiné, era a língua falada, e a relação da língua com a cultura se expandia. Então você tem uma cultura perversa que dominou sobre uma segunda cultura perversa e as duas se uniram, tanto que você tem a inclusão de deuses diferentes. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que ele fala sobre o vinho. Você tem dois deuses, o Dionísio grego e o Bacco romano, que são as mesmas características de Deus. E eles permaneceram para influenciar toda a cultura. Então perceba que a cultura grega era uma cultura perversa. A cultura romana era uma cultura perversa no sentido de promiscuidade. Os cidadãos de Éfeso, né, eles lidavam naturalmente com algumas práticas que o Senhor reprova. Eu falei para vocês como era o culto à deusa do amor. E como a situação da cidade era natural. Então Paulo faz questão de identificar aqui algumas ações que os cristãos precisam ter longe de você por causa do contexto social em que estão.
ele vai dizer para nós: entre vocês não deve haver nem menção da imoralidade sexual. Por que ele fala nem menção? Porque a imoralidade sexual era natural. Hoje mudou? Acho que não muito. Porque a imoralidade sexual hoje é natural. Hoje uma criança na fase da sua adolescência, pelo menos no Brasil tem sido assim, tem aprendido, inclusive por meio da escola e por meio de outros grupos infiltrados na escola, na educação, de que ele precisa experimentar a sua sexualidade, para ele saber se ele gosta ou não, se o menino gosta de menina, se o menino gosta de outro menino, se o menino gosta do menino e da menina. É assim. Na época dos gregos, a imoralidade sexual era natural. E aí Paulo diz: no meio de vocês, não. Vocês devem olhar isso e entender que no meio de vocês não devem nem mencionar a imoralidade sexual. E então ele vai produzindo isso para dizer: nem qualquer espécie de impureza ou cobiça, relacionado de novo com a imoralidade sexual e com a avareza, que ele vai descrever mais à frente. Não haja obscenidade na conversa, nem gracejos imorais. Eu, quando era pequeno, eu assistia muito Praça é Nossa. Minha mãe adorava Praça é Nossa, né? E tinha os quadros da Praça é Nossa que eram bem tranquilos, mas tinha uns, inclusive um morreu ontem, Ari Toledo. Quem conhecia o Ari Toledo? Piadas extremamente, não tem nem baixo escalão, negativo o escalão do Ari Toledo. De cada 5 palavras que ele falava, 6 era ser vergonhice ou palavrão. O texto das Escrituras diz: não deve haver entre vós a obscenidade na conversa, não deve haver gracejos imorais. Nós vivemos num mundo em que isso é normal, é fácil você encontrar uma roda de piada, um ambiente hostil onde você está, na escola, no trabalho. As pessoas estão vivendo isso porque contextualmente para elas isso é normal. Mas o Senhor diz para nós que não deve ser. Aí Paulo para de falar o que a gente não deve fazer, e ele diz assim: sabe por quê? Porque você pode estar perguntando assim: mas por quê? Ele é meu amigo, vive comigo. O outro lá, eu convivo com ele. Por que eu não posso estar no mesmo ambiente que ele, fazendo as mesmas coisas? Paulo diz: porque nenhum é moral ou egoísta, que é idólatra, tem herança no reino dos céus. Por que eu não devo conviver com essas pessoas? Porque elas não conhecem o Deus que eu conheço. O conviver é sentar-se, sabe o Salmo 1? O Salmo 1 diz para nós qual é a nossa relação com as pessoas. Nós não devemos ser antiquados e fazer como muitos crentes fizeram antigamente, que era construir as aldeias, né? Aqui ainda tem, né? Parece que aqui na Carolina do Norte ainda tem os Amish, né? Que é aqueles que andam tipo de carrocinha, usam tranças, tem? Já está bem moderno, né? Eu ouvi falar que tinha, quando eu estava pesquisando aqui, eu falei: olha, eu quero conhecer eles vivem na fazenda, eles são fechados, eles não gostam de ter muito contato com a sociedade. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer. Deus só quer de nós que a gente entenda que as pessoas que vivem nesta vida não vivem de acordo com aquilo que agrada o coração dele. Então, assentar-se onde se assentam os pecadores é viver e comer com eles, é participar das coisas que eles participam. É isso que o Senhor pede de nós que não façamos. Não deixe se enganar por palavras sedutoras e não participe com eles das suas ações. Convites à vida mundana, vai ter muito, afirmando que é natural viver assim.
Hoje é difícil a igreja ensinar para os jovens que Deus deixou a vida sexual para o casamento. Porque, como eu disse, eles estão sendo ensinados no mundo que eles precisam experimentar várias coisas para descobrir o que eles são, o que eles gostam, o que eles vão fazer para a vida deles. Mas a palavra de Deus não mudou. A pureza sexual ainda é necessária. Irmãos, esses dias eu estava lendo uma matéria que eu não devia me chocar, mas me chocou. No Brasil, um primeiro casal, desculpa, falei errado, o primeiro trisal, sabe o que é trisal? É um casal que entende que precisa chamar mais uma pessoa para o relacionamento. Então, um marido e uma mulher que eram casados, eles decidiram que tinha que ter um terceiro componente do casamento. Chamaram uma outra mulher para o casamento. E aí, eles entraram na justiça para que pudesse ser legalizado o casamento deles. Que não é mais entre um homem e uma mulher, agora é entre um homem e duas mulheres. Ok? Até aí isso me escandaliza? Não, não me escandaliza. Sabe o que me escandalizou depois? Quando eles falaram a fé deles, evangélica. O mundo está tentando dizer para nós o seguinte: é normal. Mas Paulo continua: não participem das obras infrutíferas das trevas. Não sejam insensatos, que eu já falei que é o tolo. Lembra das 5 virgens insensatas? Não sejam insensatos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. A igreja evangélica, os crentes às vezes vão aprendendo a dar um pouco mais de liberdade a si. Então, eu posso tomar um vinho, eu posso tomar uma cerveja. A Bíblia não condena, realmente não condena. Mas se você começa a tomar 5 cervejas, 2 garrafas de vinho, se você começa a tomar todo dia, se você começa a tomar no bar, se você começa a ir nas casas de festa para beber, se você começa a se levar a isso, a libertinagem está encostando, porque a Bíblia diz que o álcool vai te levar a isso. E quem já bebeu demais sabe do que eu estou falando. E quando você bebe demais, os seus parâmetros se perdem. Lembra da festa do vinho? Aqui, o Baco e o Dionísio, Paulo está falando, tem aí no meio de vocês. E vocês querem participar disso? Vocês querem viver desta maneira? Em Corinto ele vai dizer: vocês não podem pegar o cálice do Senhor e participar da mesa dos deuses. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Antes vocês devem viver como filhos da luz. Suas obras precisam ser vistas e não serem vergonha, serem algo que glorifica o Senhor. Antes vocês devem aprender a discernir o que é agradável a Deus. Eu não sei se vocês já leram um livro, o filme é ruim, como na maioria das vezes, o filme é pior do que o livro. Grande maioria das vezes. Se você ler o livro e assistir o filme, você vai ficar decepcionado com o filme. Por isso, tome cuidado se você já assistiu um filme que você gostou, não vá ler o livro que você vai ficar decepcionado. Mas eu li um livro, e ele é muito bom, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É um livro fascinante. Fiquei triste no final, porque eu estava tão empolgado com o livro, eu vi que é uma obra de ficção, ele não é realidade. Mas o autor, ele conta que uma comunidade de fé entendeu que, a partir de uma pregação do pastor, que eles precisavam, todas as vezes que forem tomar uma atitude, perguntar: Jesus faria isso? A ideia de tentar imitar Deus. Jesus faria? Jesus agiria desta maneira? Pensaria desta maneira? Aprenda a compreender qual é
à vontade de Deus. Porque esse é o caminho para ficar livre das coisas que Paulo citou anteriormente, que são pecaminosas. E por fim, para a gente ser imitador de Deus, enche-se do Espírito Santo. Ele termina dizendo isso. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Que bom se tivesse uma garrafinha do Espírito Santo e a gente pudesse beber. Mas não é essa a ideia. A ideia é abrir a mão da prática da vida que leva à libertinagem e assumir uma vida que leva à comunhão com Deus. Enquanto o enchimento com álcool vai certamente te levar a um caminho mau, o enchimento com o Espírito Santo vai te levar a uma vida que parece com Jesus. E aí ele começa a citar o que acontece e qual é a fórmula desse enchimento com o Espírito Santo. Ele diz: então vocês falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lembra que ele proíbe a gente a falar gracejos imorais? Lembra que ele fala no capítulo passado, cuidado com a língua, não fale nada que seja torpe. Nós vimos isso no culto passado, retrasado, né? Não fale nada. Use a sua boca para edificar, não use a sua boca para falar aquilo que é vão, palavras tolas. Aqui ele vai mais à frente, ele diz: então, como é que você é uma pessoa que se enche com o Espírito? Quando as práticas espirituais estão naturalmente ligadas. Então ele volta para a ideia do culto, a vida é um culto. Nós temos mudado muito a nossa prática espiritual. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, isso não faz muito tempo, eu sou novo, nós tínhamos pelo menos 4 cultos durante a semana. Quarta-feira era o culto de oração. Sexta-feira era o culto do ensino bíblico. Sábado era o culto dos jovens ou alguma outra atividade que tinha na igreja. E domingo era de manhã a escola bíblica dominical e à noite o culto de adoração ao Senhor. Pelo menos 4 dias a igreja tinha uma agenda para os crentes, né? E eu fui vivendo essa frieza espiritual que o mundo trouxe para a igreja. Quarta-feira, no culto de oração, quem vai no culto de oração, irmão, é herói. É herói. Eu sou pastor há 20 anos no Brasil, eu vou dizer para você. Várias vezes eu fui fazer culto de oração, eu e minha esposa. Às vezes eu chegava na igreja e tinha mais um irmão. Na quarta-feira, quando tinha 4 irmãos, você falava assim: Jesus, é um avivamento isso aqui. Porque as pessoas foram perdendo interesse de orar, de buscar a Deus. Aí morreu o culto do estudo bíblico na sexta. Por quê? Por que eu vou na sexta estudar a Bíblia se domingo de manhã eu vou na escola dominical? Não é verdade? Então eu não vou mais no culto da sexta. E em várias igrejas nossas não existe mais o culto de estudo bíblico. Mas esses que não foram mais nas sextas, nos cultos de estudo bíblico, são alunos fervorosos da escola bíblica dominical que começa às 9 horas da manhã. Não são? Não. Não são. Porque a frieza espiritual vai fazendo isso conosco. É muito tempo para ir na igreja, é muito tempo para gastar na igreja, é muito tempo para ficar na igreja. Tá bom eu ir num culto uma vez por semana. E quando eu aconselhava muitos pais, eu falava para os pais o seguinte: olha, cuida do culto na sua casa, ensina o seu filho na sua casa, porque você não traz ele na escola dominical. Ou quando você traz ele na escola dominical, é injustiça com a igreja. Você querer que o seu filho seja educado na lei do Senhor 1 hora no domingo, quando toda outra semana ele está envolvido com as coisas deste mundo.
onde a babá eletrônica dele é a televisão, o celular, o tablet, aonde os amigos e os melhores amigos com que ele brinca na rua não são cristãos. Como que nós vamos nos encher do Espírito se nós nos afastamos das coisas do Espírito? Então Paulo diz, volta, fala entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantem e louvem a Deus de todo o coração, façam do louvor algo que faz parte da sua vida, e deem graças a Deus constantemente por todas as coisas. Lembrem-se do Senhor nas mínimas coisas, lembrem-se de Deus quando as coisas tão naturais acontecem, você fala, não, isso é normal, acontece com todo mundo, tá bom, mas a minha vida é dirigida por Deus. Então, se aconteceu para mim, eu sei a quem eu vou agradecer. Enquanto as pessoas sem Cristo têm suas mentes perversas, cheias de tentações, e se voltam para uma vida destrutiva, o Espírito Santo nos leva para viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, sim, é possível ser imitador de Deus. Para terminar, não é fácil, mas se tentarmos, nós vamos viver uma vida em que nós podemos dizer, o nosso alvo é Cristo. Eu ando para imitar. Eu quero andar como ele andou. Eu quero pensar como ele pensou. Eu quero vivenciar as coisas que ele vivenciou. E para terminar, eu quero deixar um texto para vocês, para provar que é possível, porque o Senhor Jesus nos deixou escrito na sua palavra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, da sua glória e virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por meio do Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus que nos lava, é possível entender que o propósito de Deus para nós é facilmente alcançado. É possível entender que Deus não está pedindo coisa demais para nós. É possível não se assustar quando a gente lê sede imitadores de Deus. É possível falarmos como Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Senhor, a tarefa não é fácil, mas o Senhor já nos capacitou para a tarefa. Eu rogo por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, por todos aqueles que ouvem essa mensagem, que seja sobre nós a ação poderosa do Senhor, da Tua Palavra, nos guiando a sermos imitadores de Deus, entendendo que esse mundo, ó Deus, é perverso e certamente vai tentar nos levar para sermos como eles. Ajuda-nos, fortalece-nos, em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.